Vamos lá, então, dentro das características que a gente tem especificamente sobre heurística para otimização de consulta, a ideia é exatamente o significado da heurística. A gente pode, de repente, ter, olha, aqui na empresa, a tabela tal tem determinadas características. Então, sempre que tentar começar a fazer uma consulta através dela, vai consumir muito recurso. Um exemplo, já que a gente estudou índice há pouco. Essa tabela, apesar de ela ter muitos dados, não tem índice. Aí você fala, pô, mas que incoerência, uma tabela cheia de dados e não tem índice? É porque as pesquisas aqui nunca são feitas através dela, na aplicação ou no usuário. Então, ele nunca dispara uma consulta em cima dessa tabela grande primeiro que não tem índice. Aí você fala, não, se não tem índice, já descarta já, porque ela é exatamente uma tabela que vai produzir um custo grande. Matematicamente, só essa informação não garante que a gente, tirando todas as tabelas de um processo de consulta que não tenha índice, que a consulta vai ser lenta. Se você tiver uma tabela, por exemplo, dos estados brasileiros, são 26 mais o Distrito Federal, essa tabela com índice ou sem índice não interessa, porque o banco de dados ela é quase nada, então é muito rápido usar. E ela não tem índice, então descarta toda vez que for trabalhar com a tabela de estado a chave de procura. Isso pode ser um feedback da pessoa que conhece muito a empresa, das características que tem nessa empresa, as consultas mais demandadas pelos usuários da empresa. Mas matematicamente ela não é comprovável. Isso é uma heurística. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Pensando na heurística, o processo, a gente lá no começo dessa aula aqui, ó, deixa eu afirmar aqui, todo esse processo, na hora que você encaixa uma heurística aqui, nesse momento aqui, ó, você está propondo ao processo de otimização ganhar tempo descartando logo o que não atende à propriedade ou a característica, não a propriedade, a característica de heurística que a experiência lá dos profissionais que estão há muito tempo nessa empresa já tem. Então vamos lá. Faz primeiro uma suposição heurística para um bom plano, com estimativa sobre seus custos. Uma desvantagem dessa otimização, da otimização baseada em custo, é o próprio custo da otimização, que a gente acabou de falar em alguns slides anteriores. Então, ele gasta muito tempo querendo procurar uma melhor heurística. Se a ideia é melhorar o desempenho, a gente encontrou, vamos supor, o banco de dados encontrou a melhor expressão algébrica a ser executada, 1 hora depois que o cara apertou Enter no select que ele queria. Fantástico, agora você tem aí a álgebra que é muito rápida, só que demorou demais. Otimizações heurísticas reduzem significativamente, então nesse raciocínio aqui, ó, ele tem que estar coerente. Ah, não, porque o cara acha que é bom, então, só que essa ideia boa do cara funciona para metade das consultas, 70% das consultas. Então, e os outros 30%? Sofre por causa de uma heurística ruim? Então, ele vai procurar diminuir o overhead do processo de otimizar a consulta, a expressão algébrica para ser executada. Alguns sistemas, e aí a gente está falando não do sistema de banco de dados, mas de sistema que a empresa utiliza, trabalha só com heurística, para agilizar esse processo de otimização. Importante para a gente na graduação é entender, principal itens desse material. Toda consulta elaborada, sendo mais complexa principalmente, ela gera expressões algébricas que são particionadas, que podem ser executadas paralelamente. No entanto, essas expressões, sendo otimizadas, ganhando velocidade, elas têm que manter a integridade da informação. Não adianta fazer um monte de coisa em paralelo, se vai quebrar a integridade na hora de mostrar o resultado. Aí todas as propriedades matemáticas, algumas a gente passou no material, para entender principalmente a equivalência e o custo de cada consulta para o banco de dados. O que é segredo, brincando com essa palavra segredo, o banco de dados não executa o que você escreveu. Todos os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais hoje, eles não executam o seu select, sendo um bom ou mau sistema de banco de dados. O que ele vai fazer? Exatamente o que a gente viu agora aqui. Alguns bancos têm melhores otimizadores, outros mais simplórios.
Então, o que a gente dispara, o banco já gasta um tempo para analisar o que você pediu e executar algo melhor do que aquilo que você pediu. Como é que ele acha melhor? Igualzinho a gente está estudando aqui em banco 2, analisando o que você escreveu no seu select, analisando os metadados e as estatísticas de uso, ou a estatística aparecendo como os dados ligados ao mal, por exemplo.